Boa tarde, Razan, PVC, a quem nos acompanha de primeira. Uma coisa tá ligada à outra, né? O jogo e também a promessa de reforços, Razan. Porque a diretoria do Corinthians prometeu, é claro que isso ocorre nos bastidores, né, do Corinthians, prometeu até 5 reforços, tá? Podem chegar a 2, 3, 4, enfim. Mas a ideia é que realmente cheguem reforços, inclusive reforços de peso, tá? Para o Vanderlei Luxemburgo em julho, né, quando reabre a janela de transferências. O Vanderlei já sabe, né, da promessa, foi feita ao treinador, aliás, já na sua contratação. Eles têm conversado muito sobre isso, né, diretoria e comissão técnica, em relação aos reforços para o meio do ano. E o Vanderlei tem aproveitado agora esse momento. É claro que os testes que ele fez já nos 2 jogos que comandou o Corinthians e vai continuar fazendo hoje contra o Botafogo às 19h30 no Engenhão. O Vanderlei, claro que está precisando engrenar o time, né, dar uma nova cara ao Corinthians, mas já está aproveitando também esse teste, o Razan, para definir as posições, porque o Corinthians prometeu até 5 reforços, abriu os cofres, mas os nomes não estão definidos pela diretoria e pelo Vanderlei. Até estavam já definidos alguns nomes, quando o Cuca teve aquela passagem rápida. O Lucas Veríssimo sempre interessou o Corinthians, inclusive teve contatos, né, até pela relação que o Corinthians tem com o agente do Lucas Veríssimo, que é muito boa e é bem estreita, e o Cuca também tinha uma ótima relação com o Veríssimo. Agora, com a chegada do Luxemburgo, a questão ficou o seguinte: tem algumas posições que são claras que o Corinthians vai precisar de reforços, como no meio-campo, e aí já está meio que definido. Mas o Vanderlei está realizando alguns testes, né, pediu para dar uma segurada para ele passar para a diretoria algo mais concreto nas próximas rodadas. Até julho, o Vanderlei certamente já vai estar afiado, né, em relação àquilo que o Corinthians precisa realmente no seu elenco. Por exemplo, hoje podem ser testados novos jogadores na zaga, vai ter mudanças no ataque, enfim, a gente pode ainda falar sobre o time de hoje, o Razan. Mas uma coisa está ligada com a outra, porque os reforços foram prometidos e o Vanderlei agora quer primeiro conhecer bem esse elenco, fechar esse elenco, tirar quem realmente ele acha que não vai ser aproveitado, e aí sim, ó, estou precisando, né, de um jogador aqui, pronto, e define o elenco, né, e os alvos para buscarem para serem buscados no mercado, Razan. O Samir estava falando sobre o agente, a boa relação do Paulo Pitombeiro, né, que é o empresário do Lucas Veríssimo. Isso. Também agente do Roger Guedes, que já está, evidentemente, no elenco do Corinthians há algum tempo. Então, é um empresário que tem trânsito, como dizem nos bastidores do futebol, no Corinthians. O Samir, hoje tem jogo, né? Você sabe que em dia de jogo aqui no De Primeira a gente sempre te pede para dar aquele spoiler de possibilidade de escalação do Corinthians. Pode pintar Guilherme Biro? Como é que é essa história? Não, erro meu. O Biro tá na seleção sub-20. Né? Erro meu. O Biro pintou, né, no último jogo contra o Fortaleza. O Vanderlei pediu a presença dele entre os relacionados, que o Vanderlei queria conhecer o Biro, aliás, já vinha treinando, só que estava muito em cima já para pedir, né, a liberação do Biro em relação ao Mundial. E outra, o Biro, a situação é um pouco diferente do Pedro, viu, Razan, PVC, quem nos acompanha, porque o Biro sempre foi titular, né, da seleção sub-20, sub-17. Já o Pedro não, apesar de ter sido até decisivo no Sul-Americano, fez gol no último jogo contra o Uruguai, mas o Pedro, né, costuma entrar no segundo tempo dos jogos, então foi mais fácil para o Corinthians. E outro, o Corinthians entrou mais cedo com esse pedido, né? O Vanderlei estava acompanhando o Pedro já no Corinthians, desde que chegou, que o Biro não dava mais tempo, passagem comprada, tudo definido, e o Corinthians achou melhor não comprar essa briga com a CBF em relação ao Biro. Então o Biro não vai ser testado, mas alguns outros jogadores vão ser testados, viu? Porque ele, por exemplo, ele colocou o Matheus Araújo de titular no último jogo contra o Fortaleza. É um jovem da base. O Murilo, esse já virou titular absoluto da zaga. No ataque, ele testou o Pedro também como titular. Não foi pela primeira vez, porque o Lázaro já havia testado ele contra o Remo na Copa do Brasil, jogo de ida, sacou o menino no intervalo. Agora, no jogo contra o Botafogo, nesta quinta-feira, ele relacionou 2 jogadores que podem ser novidades. O Felipe Augusto, que é um centroavante, pivôzão, né? Enfim, não tem uma técnica tão apurada, mas na base dizem que tem faro de gol. E o Wesley, que é um jogador
que muita gente contestava o fato de ninguém utilizar o Wesley no Corinthians, porque o Wesley ele é do sub-20, só que ele está no processo, né, para chegar ao profissional, ele está muito à frente do Pedro, né? Ele já era titular do sub-20 quando o Pedro ainda era do sub-17. O Pedro pulou algumas etapas, então foi uma questão muito indagada já porque que o Wesley nunca foi aproveitado pelos outros treinadores. O Vanderlei foi lá e já, né, puxou o Wesley, relacionou para o jogo de hoje exatamente no setor que há uma dúvida, porque se ele não quer jogar com o Roger Guedes e o Yuri Alberto, não sei se realmente ele vai definir isso, eu acredito que não, né, até pelo fato do Yuri Alberto ter entrado, marcado o gol, mas o Pedro também não agradou muito, entendeu, Razan? Então, se ele for tirar o Yuri Alberto realmente do time, sobra aí a vaga, ou para o Wesley, ou para o Barleta, que também é a novidade entre os relacionados. Ele ficou afastado aí 3 jogos, porque estava passando por uma adaptação ao clube, né? Ele meio que chegou do São Bernardo, já chegou estreando, não foi bem, e aí afastaram ele um pouco para ele para ele passar por essa adaptação. Também foi relacionado. São as 3 novidades no ataque, né? O Wesley, o Felipe Augusto e o Barleta. Um dos 3, por exemplo, teria que jogar pelos lados, se o Vanderlei novamente, né, barrar do time titular o Yuri Alberto, que eu não tenho essa confirmação, tá, Razan? Realmente o Wesley estreou ano passado, né? Fez 5 jogos já no ano passado. Estou olhando aqui no almanaque do futebol, tudo certo. Estreou contra a Portuguesa Carioca na Copa do Brasil, fez 5 jogos. Na época, era o que o Samir está dizendo. Todo mundo no Corinthians falava: o Wesley é jogador, o Wesley vai ser muito bom, o Wesley vai ser um jogador que é um ponta que faz gol. Enfim, os 3 estão convocados: Wesley, Barleta e Felipe Augusto. Isso, relacionados. É que o Wesley ele foi relacionado no passado, o PVC, mas ele quase não entrou em campo, né? Entrou no finalzinho de uma partida, também não acabou não participando muito. Vitor Pereira não utilizou, Fernando Lázaro, né, também em 2023 não utilizou uma vez sequer o Wesley, ele acabou sumindo, e aí veio o questionamento, principalmente por parte da torcida, para o aproveitamento do Wesley, né? Então, se o Vanderlei lança o Wesley hoje, por exemplo, no time titular, seria algo bem ousado, né? Já que os outros treinadores colocavam o Wesley apenas como opção no banco de reservas, entrou um pouquinho, meio que ele não teve uma oportunidade boa como teve o Pedro e o próprio Biro. Aí fica essa questão agora. Se ele for barrar o Yuri Alberto, ou ele escala o Pedro, que não foi muito bem contra o Fortaleza, ou ele escala o Barleta, ou escala o Wesley, ou até o Felipe Augusto mesmo de centroavante, mantém o Roger Guedes, né, na esquerda. Então fica essa dúvida, ou então ele faz algo que a torcida não quer, né? Apostar no Romero, que hoje já é uma das críticas ao rápido trabalho do Vanderlei no Corinthians. O pessoal não está entendendo muito porque ele está insistindo com o Romero. O Romero tem entrado nos jogos e realmente a torcida, o feedback que a gente tem é que acho que é a única crítica aí em relação a tudo que o Vanderlei tem feito.